Essa foi a alerta da OMS. Se reabrir, volta a estaca zero, volta à situação de antes, desesperadora. O Michael Ryan, que é o diretor de operações da agência, comentou a volta de novos casos nos locais que abriram suas economias depois de meses de confinamento, né? E a subida do número de infecções, principalmente na Europa, já estava sendo esperada pela agência. O Ryan pediu que os governos promovam suas aberturas de forma lenta, com etapas e estudando muito o caso de cada região do país. E ele foi claro, né? E eu abro aspas para ele. Em nosso contexto, é improvável que vamos conseguir erradicar ou eliminar o vírus. Os governos precisam ter a capacidade de isolar novos surtos para impedir que, em locais onde os números são baixos, uma nova fase da epidemia não seja iniciada. E a grande preocupação da agência, que foi deixada clara na semana passada, são países como o México e o Brasil, que estão abrindo as economias de forma completamente aleatória, mesmo com a elevação dos números de casos diários nesses dois países, né? E esses dois países são os que menos testam no mundo, proporcionalmente, da riqueza que aquele país tem. E essa situação deve levar a um aumento ainda maior da pandemia, ainda para a gente aqui no Brasil. O risco é que a gente volta ao ponto que estava em fevereiro e março, né? De fazendo todo tipo de ganho que as quarentenas, que a parada de economia até hoje, até esse momento que a gente está falando agora, conseguiram fazer. E para a OMS, os governos precisam reconhecer a possibilidade de que tenham que reconfinar as pessoas e que essa é a única solução possível até a gente ter uma vacina. Mas eles ainda alertam que a situação das pessoas pobres é o que mais preocupa eles, porque em países desiguais como o México, como o Brasil, a resistência do meio político, né, como o Elias bem criticou, como funciona esse balcão de negócios chamado Congresso Nacional, de repartir o bolo, né? Como dizia o Delfim Neto, que era para esperar o bolo crescer para depois repartir. Esse bolo cresceu, o Brasil é a 9ª maior economia do mundo, não reparte nem que as pessoas tenham que morrer. É por isso que vem essa onda de discurso maluco de que vai estar tudo bem, que daqui a pouco pode abrir, que o futebol pode começar, que pode abrir bar e no Rio de Janeiro as pessoas vão e sem máscara e sem distanciamento social. Gente, esse vírus, todos os cientistas do mundo, não é uma coisa de, eles acham que vai voltar, não. Enquanto não tiver vacina e as pessoas viverem a vida normalmente, vai voltar, você vai pegar de novo. O vírus tem mutações fáceis, como o da gripe. Ele vai se desenvolver de uma outra forma. Não quer dizer que você pegou e você está livre para sempre de pegar o vírus. Então, essas fases vão acontecer, as pessoas precisam começar a aceitar isso e os governos precisam aceitar que precisam ajudar suas populações, que é uma contingência inesperada, é uma crise do século, a maior do século, talvez será do século XXI. Então, essa situação, eu só queria fazer esse desabafo e trazer, quero ouvir você, principalmente, Elias, o que você pensa sobre isso em relação às populações mais afetadas, enfim. Olha, eu penso o seguinte, você tem que analisar o coronavírus sobre três pernas. A primeira perna da ciência. Na perna da ciência, nós teríamos tudo para administrar essa pandemia de maneira muito mais tranquila se nós tivéssemos investimento maciço em ciência e tecnologia, algo que não temos há pelo menos 6 anos. A Fiocruz ela está totalmente sucateada, ela está fazendo milagre. No seu auge, a Fiocruz ela poderia perfeitamente produzir hoje, ou analisar na atualidade, 4.000 testes. Ela, malemar, consegue analisar 400. Mas não é culpa dela. Começa do governo Temer, tem que falar, tem que dizer os nomes, gente, tem que nomear. Governo Temer e o governo Bolsonaro, que diminuiu. Vai lá na dotação orçamentária e vai ver quanto foi direcionado para ciência, tecnologia e investimento em saúde. Houve uma diminuição. E agora nós estamos pagando o preço. Aí você tem a perna econômica. O Brasil também não fez a sua lição. Qual seria a lição? Muito simples. O que foi feito pela França e pela Alemanha? Fecha tudo. As pequenas e médias empresas terem as suas folhas de pagamento financiadas pelo Estado. Pô, mas dá dinheiro? Dá dinheiro. Dá dinheiro, sim. Dá dinheiro, por 3 meses. Quanto que é a sua folha de pagamento? 80 mil, eu pago. O Estado vai pagar. Porque você não vai desempregar, automaticamente você vai aliviar o empresário
O empresário ele pode cumprir compromissos mínimos em relação a impostos, em relação ao pagamento de conta de luz, água, telefone, e isso dar uma folga. E isso seria de grande utilidade. Eu acho que isso nós perdemos, infelizmente, perdemos o bonde. E teria esse dinheiro. Você poderia usar as reservas cambiais, você poderia usar o caixa do tesouro, você teria outras saídas, essas saídas não foram usadas. A Argentina usou. E vai ver o número de mortos na Argentina, os estragos da economia na Argentina em comparação ao Brasil. Não há termo de comparação. E tem a terceira perna, que é o chamado exemplo. O que é o exemplo? A Nova Zelândia ela teve êxito no combate ao coronavírus porque a primeira-ministra, porque eu não sei o nome dela, eu nem consigo falar. É a Jacinda Ardern. Prazer. Então, essa mulher, ela conseguiu convencer a sua população pelo exemplo, o exemplo diário. Confinada, usando máscara, anunciando medidas incisivas. A Angela Merkel, a mesma coisa na Alemanha. O Emmanuel Macron, o mesmo procedimento. Qual foi o problema aqui? É que o Bolsonaro não deu exemplo. Ele não saía de máscara, ele vivia em aglomeração, ele instalou o pior conselheiro possível. Não é nem questão de ideologia, gente. Por que ele não se aconselhou com o Mandetta? Por que ele não se aconselhou com o Taishi? Aí ele foi se aconselhar com o Osmar Terra. Osmar Terra, nós não podemos esquecer que Osmar Terra era secretário de saúde quando teve a pandemia do H1N1 no Brasil, e o maior índice de casos de morte foi no Rio Grande do Sul. Como é que esse cara pode servir de referência? Não pode. Não pode de jeito nenhum. Agora, como mudar esse jogo? Que é isso quem está nos escutando, né? Deve girar na cabeça dele. Poxa, como virar esse jogo? Nós estamos num clima de terra arrasada. Essa é a verdade. A economia está quebrada, perspectiva de um decréscimo de até 9% do PIB no final do ano. As pessoas estão com medo, especialmente as populações mais pobres, porque elas têm medo de sair de casa para trabalhar e não voltar. As empresas, algumas, vou dizer aqui, algumas não cumprem sua parte. Vou dizer uma que cumpre a sua parte, o Magazine Luiza. A Luiza Trajano está dando um show de cidadania, um show de exemplo de como tratar o funcionário. A gente não pode negar esse mérito a ela. Mas tem gente... Eu vou dar um exemplo aqui, Paulo, vou dar um exemplo aqui pessoal. Não gosto muito, mas vou ter que dar. A minha esposa, ela é enfermeira, e a minha esposa, ela também, para esse tempo aí, ela passou a fazer máscaras também. Comercializar um preço bem baratinho para cobrir os custos, tal, mas beleza. Ela foi no supermercado fazer compras um dia e ela estava com uma encomenda do carro. Encomenda que já estava direcionada. Quando ela passou no caixa, ela viu a máscara da atendente, o coração dela quebrou. Era uma máscara, como é que eu vou explicar para vocês? Lembrei. Era quase que feito de papel para coar café. Negócio absurdo. Negócio que não ia segurar nada. A minha mulher ela parou de fazer a compra, foi lá no carro, pegou um pacote de máscara e falou: distribui para todo mundo aí. Distribui, 2 para cada um, para que vocês possam trabalhar de modo decente. Então tá tudo errado. Tá tudo errado. Os conceitos estão distorcidos no país. Por isso que eu acho que... E outra, nós não devemos aqui discriminar ou chutar o balde de quem sai para trabalhar e que é pobre e que não consegue entender a gravidade dessa pandemia. Se a pessoa não consegue entender a gravidade da pandemia, o fracasso é nosso. Nós fracassamos. Nós fracassamos ao não conseguir explicar para essas pessoas. E vou dizer aqui algo que a esquerda namastê, ou a esquerda radical, ou a esquerda vinho chileno vai desmaiar. Mas se não fosse a prestação de serviço que a Rede Globo está fazendo, de insistir no uso da máscara, de cobrir a gravidade da pandemia, de falar das denúncias,
a situação estaria muito pior. O primeiro registro de morte no Brasil foi feito no dia 12 de março. 57 dias se passaram até que o país chegasse a 10 mil mortos. Depois o tempo para atingir mais 10 mil mortes começou a diminuir. Em apenas 13 dias, chegamos a 20 mil vidas perdidas. Depois, em 11 dias, mais 10 mil mortes, alcançamos 30 mil. Depois, mais 10 dias e 40 mil pessoas tinham morrido de Covid-19. 9 dias depois e alcançamos as 50 mil vítimas. Aí, para chegar às 60 mil, esse prazo subiu um pouquinho, chegou a 11 dias. Mas hoje, para alcançarmos os 70.524, levamos apenas 9 dias. Nós não teríamos 70 mil mortos, nós já estaríamos nos 100 mil. Porque a gente não pode negar um telejornal como o do Jornal Nacional, que chega a 35 milhões de pessoas todos os dias, ela acaba convertendo a cabeça de alguns. E esses alguns que estavam reticentes mudam de ideia. Mudando de ideia, salvam vidas, Paulo. E de fato é algo que essa terceira perna que o Elias trouxe, acho que é a perna que a gente mais tem falado, né, com relação a dar o exemplo. É impressionante o quanto o Bolsonaro, ao negar a pandemia, ele influencia até mesmo quem não concorda com ele, né? Ele cria um ambiente de que eu começo desacreditando daí, e aí uma pessoa que me segue não respeita isso, a outra acha que é permitido fazer isso, o outro cara tá com um problema lá, né, porque ele tem uma pequena, uma média empresa e ele precisa acelerar, e aí ele é levado por essa falsa promessa de que é só reabrir para que as coisas voltem a funcionar, sendo que ninguém vai consumir como consumia antes dentro de uma pandemia. Isso é óbvio, ninguém vai ficar comprando carro, ninguém vai ficar mudando de casa, a não ser, obviamente, em situações que fogem um pouco do controle. E pensar que, de alguma forma, a gente está caminhando para um processo de fato ignorarmos a pandemia. O Brasil, com relação a essa movimentação do futebol, o futebol no Rio de Janeiro já voltou, está tendo final, o futebol em São Paulo está com data marcada depois de tanto demorar para voltar. Em São Paulo já se abre bares de novo, não é só no Rio de Janeiro não, São Paulo está também abrindo bares e as pessoas, elas vão, isso é o mais impressionante, né? Tem pessoas que de fato desacreditam, e percebo muito também com relação ao rico, né? O quanto o rico ele se importa bem menos, assim, do tipo, eu já acabei pegando, na minha casa alguém já pegou, a gente já voltou a se encontrar, e ao mesmo tempo pensar que o esforço, o mínimo esforço que você acha que você está fazendo em momentos como a pandemia é um esforço gigantesco se a gente colocar que a gente está ficando em casa por pessoas que não conseguem ficar em casa, de fato, pessoas que não conseguem de fato. São pessoas que vão trabalhar, são pessoas que não conseguiram dispensa do trabalho, que não conseguem fazer home office. Porque eu, no conforto da minha casa, por que eu me sinto no direito de furar a quarentena, sendo que tem gente todo dia sendo exposta ao vírus e indo trabalhar dentro do busão? Eu não consigo. Mas tem gente que não consegue fazer essa ligação de que no momento de pandemia tá tudo interligado. Ou seja, quem tem grana, quem tem acesso rápido a um teste normalmente fajuto, porque esses testes rápidos eles não têm eficácia, acha que pode. Mas não consegue achar que essa pessoa tem a ver com o cara que tá acordando todo dia e que não tem opção. Ele tem que pegar busão e ir pro trampo. E aí vai sentar gente do lado dele, e aí ele vai estar com medo de levar a doença para dentro da casa dele. Porque, ele bate assintomático em uma boa parte das pessoas, sim. Mas em quem não fica assintomático? E nas mais de 70 mil pessoas que não foram assintomáticas e outras que ficaram muito próximas da morte. Para quem teve um entendimento da pandemia, só para encerrar da minha parte,
É muito dolorido ver quem não teve. E porque, assim, eu tô vendo aqui, convivendo com as pessoas, é muito fácil você falar do outro que tá distante de você. Ai, fulano não respeita. Ah, fulano... Mas você vê as pessoas que você gosta, pessoas que você respeita.